E recentemente você escreveu um manifesto, vamos dizer assim, porque para mim é muito um manifesto, que é a questão da cultura Incantec. Sim, tá aqui. Né? E quando eu li, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, que interessante, conseguiu pegar exatamente essa base que você sai, que é a questão de como eu consigo pegar os dados, né? Como eu consigo entender melhor o consumidor, para criar experiências que vão conectá-lo, obviamente, com empresas ou situações, mas que vão gerar a questão do encantamento, que é uma coisa que vai além da questão da fidelização, é um passo além dessas mecânicas, né? Mas uma questão que pega até a questão do sentimento, talvez, do cliente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como que veio essa cultura Incantec, porque que isso se tornou uma bandeira super importante, né, desde o começo desse ano, e agora virou, vamos dizer, realmente o farol que está direcionando todas as ações, né, da Rock Incantec, mas também dos varejos que a gente vem trabalhando. Perfeito. Primeiro vamos explicar de onde vem o tema Incantec, tá? Daí eu chego no Cultura Incantec. O tema Incantec vem de um insight do Alfredo, quando a gente estava nomeando o que veio ser a Rock Incantec, e ele, de maneira muito forte, defendeu que além de desenvolver uma empresa, um ecossistema aqui de empresas, né, que a partir do conhecimento do cliente, que é o CK, Customer Knowledge, garantisse retorno do investimento que os nossos varejistas, bancos, seguradoras fizesse sobre as plataformas que eles fossem adquirir da nossa empresa, garantisse que a tecnologia usada proporcionasse encantamento real para o consumidor, para o shopper, para o cliente, para o usuário, que aquele cliente que estava comprando a nossa ferramenta, perfeito, a nossa plataforma adquirisse. Então o Incantec vem daí, promover encantamento. Esse é um primeiro ponto, daí que vem o termo Incantec, tecnologia que promove encantamento real. Foco nisso, né? Então o Incantec vem daqui. Perfeito. Agora vamos falar de cultura Incantec. Cultura Incantec tem a ver com 4 elementos principais, e esses 4 elementos principais não são, vamos dizer assim, únicos, mas eles formam a base do que proporcionam a gente promover de maneira contínua o que eu chamo de uau. O cliente vai dizer de maneira contínua uau. Uau! Né? E por que de maneira contínua? Porque tem um aprendizado que a gente teve durante as experiências que a gente começou a desenvolver na minha última passagem pelo Itaú, e esse aprendizado foi baseado, vou daí voltar no tempo, numa monografia que eu fiz de final de curso lá no meu MBA da Dom Cabral. Nessa monografia, eu juntei pela primeira vez, lá em 2002, quando eu terminei o MBA, dados de pesquisa de satisfação de clientes. Então, os dados ali, lembra, eu vim de uma empresa de pesquisa, eu tinha entrado para montar o Data Warehouse. Essas coisas não se conversavam, as pesquisas que a gente fazia com os consumidores, com os dados analíticos de comportamento de cliente. Eu falei, puxa, essas coisas têm que se conversar. E por que era importante? Porque a gente tomava muitas decisões naquela época, estou falando 2002, 2001, dentro do Unibanco na época, baseados no comportamento do cliente, principalmente tomadas de decisão de crédito. Aumento de limite, taxa de juros, tudo baseado ali no comportamento do cliente. Mas quando a gente olhava as pesquisas de satisfação de cliente, muitas vezes as decisões que a gente tomava não conversavam muito com a pesquisa de satisfação ou com os dados que os clientes deixavam na central de atendimento. Os clientes ligavam para reclamar de um limite de crédito ou de uma taxa de juros. Então a gente começou... A minha monografia foi como que a gente junta todas essas informações para eventualmente ver se tem algum gatilho anterior que a gente poderia usar para tomar uma melhor decisão de crédito, de limite. Então, a gente começou a juntar essas informações naquela época e começou a perceber que dava para prever determinados tipos de comportamento do cliente que ele manifestava só depois nas pesquisas de satisfação, usando tanto os dados do call center, que a gente não capturava ainda, quanto dados comportamentais. Você está falando de juntar, às vezes, um dado que traz um aspecto emocional do cliente. Que ele deixava lá no call center, mas que os dados... dado mais racional. Só os dados de comportamento de consumo não revelava. Perfeito. Mas que muitas vezes ele ia lá no call center e com
uma reclamação, ou às vezes no órgão de defesa do consumidor. Então a gente começou a juntar tudo isso e começou a perceber que se a gente juntasse todas as fontes de informação, a gente conseguia ter modelos preditivos melhores para alavancar a satisfação de clientes. Então essa é a monografia lá de 2002. Quando eu voltei para o Itaú, lá em 2018, 2019, porque eu fiquei eu fiquei 10 anos no Unibanco, depois tive um intervalo que eu voltei a empreender, e voltei para o banco em 2018. Você falou da Múltiplos, falou da NetPoints, foi esse período de empreendedorismo, né? E voltei como diretor de loyalty, depois de cartões. E o banco tinha um foco muito grande já ali em 2018 em cliente. Um dos indicadores principais para medir o sucesso que a gente tinha nessa ótica de foco no cliente era o NPS. Tá. E para ter bom desempenho do NPS, você tinha que basicamente fazer 3 coisas, grosseiramente, né? Primeiro, não ter problema de qualidade, né? Eliminar problemas de qualidade. Segundo, satisfazer aquilo que o cliente tinha como expectativa. O cliente tem uma série de expectativas com relação aos serviços bancários. Perfeito. Então você tem que satisfazer aquelas expectativas. E depois que você eliminou o problema de qualidade, depois que você satisfez as expectativas, você vai buscar esse uau. E aí que eu queria chegar. E a gente começou a ver que tinham determinados momentos que a gente atingia esse uau. E que a gente via medido no indicador de satisfação de clientes, que é o NPS, uma subida no NPS. E a gente detectou, olhando daí o comportamento de clientes, cruzando com dados de central de atendimento, dados comportamentais e a pesquisa que media o NPS, mais uma vez, voltando àquilo que a gente mediu lá em 2001, 2002, na minha monografia, a gente refez isso agora para medir o encantamento do cliente com esse uau. É isso que eu chamo, esse uau, aquilo que dá um crescimento grande de satisfação de cliente, tem várias medidas, a gente lá media com o NPS. E a gente começou a perceber o seguinte fazendo esse acompanhamento, que quando você proporciona o uau, um encantamento, quando você liga para o cliente numa data de aniversário, num momento que ele não está esperando e reconhece que ele está há 10 anos com relacionamento com você e dá um presente para ele. Reconhecimento, né? Reconhecimento. Quando você chama, um movimento de chamar ele para uma agência, ou como a gente fez alguns eventos, chamar ele para a sede do banco, fazer um tour na sede do banco. Coisas simples desse tipo, mas que efetivamente ele não está esperando. O que acontecia? Tinha uma subida muito grande, mas se você não fizesse algo imediatamente depois, o imediatamente depois eram 90 dias, ele voltava para aquela situação de satisfação que ele tinha anteriormente, que poderia ser muito boa, mas ele voltava. O uau passava. O uau passava. Então, o que a gente descobriu naquele momento? Que nós tínhamos que desenvolver ações de encantamento de maneira contínua. Então, cultura Encantec tem a ver com descobrir experiências que provoquem esse uau de maneira contínua. E eu descobrir experiências que provoquem esse uau de maneira contínua é usar ciência de consumo, usar os dados que você tem à disposição, usar a pesquisa que você tem com o cliente, usar os dados que você tem das interações que você faz com o cliente, não necessariamente do comportamento que ele deixa, usar os dados de navegação do aplicativo, usar os dados de interação no ambiente físico, seja numa agência bancária, seja numa loja física, ter todos esses dados à sua disposição e promover de maneira contínua testes, criar as hipóteses. E se, a grande pergunta, e se eu fizer determinado tipo de iniciativa, eu vou provocar um efeito real na satisfação do cliente? Eu vou provocar esse uau? E esse uau pode ser medido? Como que eu meço esse uau? Então é metodologia científica novamente. Aí eu volto a um elemento fundamental da cultura Encantec, que é a melhoria contínua. Isso é melhoria contínua. Melhoria contínua é usar a metodologia científica no seu dia a dia. Metodologia científica que é escrever hipóteses, né? Testar as hipóteses. Quando você escreve uma hipótese, e se eu entregar para o donoso um prêmio quando ele fizer 1 ano de relacionamento comigo?
e surpreendê-lo nesse momento. E não está esperando isso, não está escrito em nenhum lugar que seja um benefício. Eu consigo medir que ele vai ser encantado, quer dizer, eu promovi um incremento de satisfação naquele momento, ele vai contar para os amigos dele, ele vai recomendar a minha empresa para os amigos dele nesse momento, que é o que o NPS mostra, tem que medir. Então eu testo e meço. E quando eu estou escrevendo essa hipótese, tão importante quanto escrever essa hipótese é fazer uma predição. Perfeito. Olha, eu acho que se eu entregar para o Gibote um livro da cultura Incantec nesse momento, eu vou aumentar em 5 pontos o grau de satisfação, o grau de recomendação do donoso e de pessoas iguais ao donoso que pertence a esse segmento de clientes. E eu vou lá, faço essa ação e vou medir. Eu aumentei em 5? Ah, não aumentei em 5, aumentei em 3. E eu vou avaliar esse gap. Este gap ou não, ou esta constatação, é aí que eu gero o aprendizado. E depois que eu tive o aprendizado, que é o ciclo PDSA, eu vou criar novas hipóteses. Eu planejo, executo, analiso, é um S de study, não é um C de check. Eu estudo, e é aí que vem a diferença do método científico do método de robotizado de fazer o PDCA. Sim. PDCA. Estudo, analiso, tiro conclusões e gero novas hipóteses. E abro um novo ciclo de aprendizagem. Esse aprendizado contínuo faz parte da cultura Incantec. Aprendizado contínuo para gerar encantamento real. Encantamento real é aquele que a gente mede, é aquele que a gente efetivamente sente o resultado. Verifica o resultado e de maneira intencional continua promovendo. Eu quero manter aquele nível de encantamento. Então, se eu não tiver essas ações continuadas no tempo, ele é passageiro e volta. O que muitas empresas promovem muitas vezes. Né? Gera aquele movimento, gera o uau. Às vezes uma campanha que aconteceu. Uma campanha, um evento, gera o uau, as pessoas vão falar, vão para a rede social falar, mas puxa, foi legal, gerou aquele buzz ali e voltou para o nível anterior de engajamento que o cliente tinha. Ele volta àquele nível de recomendação anterior. Então, as grandes empresas, as empresas que têm níveis de engajamento, que eu chamo de encantamento, que tem o NPS ali acima de 90 pontos, são empresas que continuamente estão gerando esse uau. Uau, que pode ser feito, no caso de empresas que são só digitais, no ambiente só digital, no aplicativo, ou empresas que são fígitas, que têm um ambiente físico e digital também, e vou mais longe, necessariamente no ambiente físico. Perfeito.